Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Olha, você quer começar bem o ano, vai comprar um carro novo? Então escolhe o modelo da Kia, porque são veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva. São vários modelos à sua escolha. Você pode passar lá na Auto Acre, que você encontra toda a linha Kia e nesse começo de ano com ofertas sensacionais para você comprar o seu 0 quilômetro. Eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o secretário estadual de Educação, o Marcos Brandão. Primeira entrevista dele aqui. Rogério, com você sim, né? Comigo, exatamente. Com o Alan a gente já tinha vindo aqui algumas vezes e esse aqui sempre foi um espaço aberto para que nós pudéssemos falar dos trabalhos que nós desenvolvemos aí ao longo dos anos. Espero que seja a primeira de muitas entrevistas. Secretário, essa semana a gente acompanhou aí o resultado do Enem, né? E a grande polêmica em torno desse assunto foi o fato de que mais de 500 mil alunos em todo o país zeraram a redação. Quer dizer, foram desclassificados. E no caso do Acre, como é que o Acre se posicionou? Não sei se o senhor tem esses números, mas de forma geral, como é que o nosso aluno da rede pública está nesse tema na redação? Olha, na verdade nós não temos o dado ainda por estado e por escola, porque o dado e o resultado geral, ele é dado dessa forma global e ele é dado para o aluno. Ele não é dado para as instituições, ele não é dado para a escola nesse primeiro momento. Então a gente ainda não tem os números do que aconteceu com os nossos alunos no Acre, né? O que a gente tem é o que aconteceu no Brasil e o que é sintomático desse resultado do que aconteceu no Brasil. Bom, primeiro, a grande questão que move esse resultado está na proposta da redação. O próprio ministro colocou isso, que segundo apontam aí, e nós apontamos porque nós somos dessa área, a proposta de redação ela encaminhava o aluno para a leitura de dois textos, e com base nesses dois textos ele discutiria o tema da publicidade relacionado ao público infantil. O que acontece via de regra? O aluno tem um conjunto de provas para desenvolver. Chega no momento, e a gente até tem recomendado aos alunos que eles primeiro, antes de fazerem as outras provas, façam a prova de redação, eles já chegam num nível de exaustão muito grande. E às vezes não se atentam para o que de fato deve ser lido, porque aqui foi um problema de leitura, que acabou fazendo com que muitos alunos fugissem ao tema, como a gente costuma dizer. Na verdade, os dois textos que sugeriam que se tratasse a utilização de publicidade voltada para o público infantil e não o público infantil na publicidade, e a grande maioria dos nossos alunos escreveram sobre esse outro tema. Ou seja, eles falaram sobre o uso da figura de jovens, crianças, na publicidade, mas não falaram no trato da informação, nesse sentido da coação, no sentido da coação não no sentido mais duro, mas no sentido da sedução então, para venda de produtos e serviços. Foi um problema de interpretação, não necessariamente de conteúdo, né? Com certeza. Às vezes dado ao nervosismo, dado a uma série de fatores, mas enfim, foi um problema de leitura. Foi um problema de leitura, porque o enunciado inicial fala em publicidade com crianças, né? Se você pega lá, você tem lá, publicidade infantil em questão no Brasil. É um tema genérico. Só que assim, quando você pega a publicidade do público infantil no Brasil, você poderia abordar qualquer coisa em tese, tanto do ponto de vista do que os alunos abordaram, quanto do ponto de vista do que pediu o tema. Só que a proposta de tema, ela sugeria embaixo, logo em seguida, que todo o tema deveria ser tratado a partir do nível de informação que está sendo ofertado às crianças. Porque as crianças, em tese, seriam o objeto, né, do foco da propaganda para a venda de produtos. O IDEB também divulgou o último levantamento que coloca a posição do Acre entre as primeiras, dependendo da amostragem, no ensino médio. Sobre esses dados, o que o senhor pode acrescentar? Bom, o que nós temos que pegar desde a base, né? Nós fazemos ensino fundamental de séries iniciais, nós pegamos ensino fundamental das séries finais, que é de 6º ao 9º, e ensino médio. O que tem acontecido via de regra? Nas séries iniciais nós temos avançado muito, nós atingimos a meta nacional, né, de 5,2 pontos no IDEB, ou seja, nós estamos igual a todos os estados da federação que estão com o melhor indicador. Nas séries finais, nós estamos acima da média nacional, com 4,7. Nós estamos, além de estarmos acima da média nacional, nós estamos em 3º lugar. Eu não gosto muito de ranking, mas é preciso a gente dizer em que local que a gente está, porque as pessoas fazem muito esse ranqueamento para dizer que a nossa educação não é de boa qualidade.
E nós estamos em terceiro lugar junto com São Paulo. Né? Nós estamos lá colocados. Isso significa dizer o quê? Que o nosso aluno nas séries iniciais do ensino fundamental e nas séries finais do ensino fundamental estão demonstrando proficiência nas áreas do saber. E as áreas do saber que são avaliadas geralmente nessas séries, pela Prova Brasil, são português e matemática. Supondo-se que, uma vez que o aluno aprenda português e matemática, ele não vai ter problemas de interpretação e aprenderá qualquer conhecimento de qualquer área do saber. Né? Mesmo que a gente tenha tido 5,2, que é a média nacional, nós temos demonstrado um crescimento muito grande no Acre. Enquanto o Brasil cresce 0,3 a cada avaliação, da última avaliação nós crescemos 0,5, ou seja, nós crescemos acima da meta nacional. E isso se repete também nas séries finais do ensino fundamental. No ensino médio, só 3 estados tiveram melhor desempenho de proficiência na prova de português e matemática. O Acre está entre esses 3 estados. Né? Os outros estados tiveram um decréscimo de proficiência. Apesar disso, a gente manteve a média de 2011. Né? Então, qual era a nossa grande preocupação? Os nossos alunos melhoraram a proficiência, mas nós temos um indicador que puxa a média um pouco para baixo, porque são 2 indicadores que norteiam o IDEB. Um é a proficiência na prova e o outro é a evasão de alunos. E isso são 2 indicadores que são muito fortes. Nós temos demonstração muito clara de que nós estamos melhorando na proficiência. Para você ter uma ideia, do próprio Enem, 2013, quando a gente faz análise, dos 10 primeiros alunos no Acre que ficaram classificados, melhor classificados, 7 são das escolas públicas. Então nós estamos com um rendimento muito bom. Na verdade, a questão é que essas leituras, essas avaliações, se fazem através de métodos que eu particularmente considero que nem sempre eles são justos. Por exemplo, se avaliar um aluno da região norte do Acre no mesmo patamar ou com a mesma técnica que se avalia um aluno do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tem muitas diferenças regionais, culturais, e isso nos remete a um outro tema, que é a padronização do currículo escolar. Como é que o senhor vê isso? Rogério, é o seguinte, eu particularmente não sou a favor de uniformização absolutamente de nada, eu sou a favor da flexibilização. Agora, eu acho, né, e como todos os nossos colegas também acreditam, que todas as pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento e mínimo de habilidades e competências desenvolvidas. E que essas habilidades e competências desenvolvidas têm que ser desenvolvidas por qualquer sujeito. Mas um mínimo, né? Não, você tem que ter um parâmetro. E você tem que ter um parâmetro aceitável. Você tem de 0 a 10, você tem que ter aí um parâmetro aceitável. E qual é esse parâmetro aceitável? Seria o 10, que é o melhor, é o que todo mundo espera. Mas um 7 já é um resultado bastante razoável e satisfatório, que é o que a gente está perseguindo. Eu tenho escola aqui com o IDEB aqui no Tucumã, Raimundo Gomes, que tem 6,7. Ou seja, está beirando o 7 já na nota. Né? Isso significa dizer que o nível de proficiência em português e matemática dos nossos alunos é grande. Mas assim, nós não somos pela uniformização, porque nós temos questões que são peculiares de cada lugar. Mas a habilidade de leitura, a habilidade de escritura, de escrever e a habilidade de resolução de problemas, né, de capacidade também de compreensão, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade empreendedora, várias outras capacidades têm que ser desenvolvidas em qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Porque nós temos um mundo que é exigente. Mas esses métodos conseguem mensurar isso numa pessoa? Pois é. A grande questão é essa. Essa é uma discussão que se faz, se esse é o tipo de avaliação correta ou não. Nós não encontramos no país um outro método de avaliação que fosse superior a esse. Nós ainda estamos num país que avalia há muito pouco tempo. O Enem é um instrumento recente, não é um instrumento de longo prazo. Então, ele ainda é um instrumento que dizemos que nós estamos aperfeiçoando. Outra questão que se comenta hoje é... O fato é que nós já temos um parâmetro, né? E que esse parâmetro já norteia, por exemplo, o aluno que vai entrar numa instituição de ensino superior, que vai entrar em cursos técnicos, já norteia e nos dá um indicador de como está o desenvolvimento do ensino. Outra questão que se comenta é justamente a aula ser mais atrativa, o conteúdo ser mais interessante e caso isso não aconteça, acontece a evasão escolar? Como é que o senhor faz essa relação?